financeiro, pô, mas eu vou ganhar isso a curto prazo, eu vou utilizar, eu vou ganhar. Tem, né, outra matéria que eu mandei, que é também pesquisa que os caras vendo, é uma matéria do Atlantic, que fala assim, no final das contas, tudo o que eles prometem de produtividade, eu vou ter muito mais tempo, né, utilizando, viram que com mais de 7 mil usuários que as pessoas não tiveram mais tempo, não ganharam e nem aumentou a produção delas. Então a questão é muito mais assim, vender um peixe, né, de te atrair para usar, e a partir do momento que você usa, você está sendo condicionado pela inteligência artificial. E o problema, além disso, é as tuas capacidades mentais, de decisão, né, de agência, estão diminuindo. Conforme você mais usa, mais você vai deixando de ter a tua capacidade tanto de criar quanto né, no trabalho. As pessoas, não, eu vou fazer isso deixa o chat fazer. Você está terceirizando a tua capacidade e você está desaprendendo, né? Então, tem uma outra matéria que eu trouxe aí de uma menina que se formou no high school nos Estados Unidos, ela entrou na faculdade e ela não consegue ler. Você dá um texto pra ela não consegue ler porque ela tá acostumada. Mas é igual droga, né? Pra mais de 18, tudo bem. Porque no assim, real, você vai pegar as crianças, os adolescentes, e vai pedir pra eles fazerem trabalho de escola no chat GPT, ferrou. Essa matéria Tá vazando o áudio aqui. Mas eu tô estudando como que as empresas podem performar mais, não demitindo pessoas, mas, por exemplo, hoje eu consigo entregar muito mais trabalho, eu consigo fazer trabalhos que eu não conseguiria fazer por causa da inteligência artificial, cara. Mas é você que faz? Óbvio que sou eu que faz. É a mesma coisa você perguntar se é o computador que faz. Se é o computador que faz ou se é você que faz, claro. Quando surgiu a arte digital, quando surgiu a Pixar, quando surgiu o abajur da Pixar, o Vilela pode confirmar, questionava a mesma coisa. Mas o cara tem que saber desenhar. Ele tem um tablet, ele desenha. Não, mas a gente não é um prompt. Não necessariamente. Ele tem a capacidade de desenhar. Você pode pegar e digitalizar o copo, você não precisa desenhar. Você pode saber só moldar. E o talento? Mas, cara, aí você tá errado, desculpa. Aí eu teria que te mostrar o meu workflow, pra você ver como é que eu faço o trabalho, pra você ver que, primeiro, a inteligência artificial não faz sozinha. Talvez um dia ela vai fazer, mas é um mito. Ela não faz sozinha. Você não vai lá no VO2, manda fazer um negócio, e ainda ela não faz sozinha, né? Não é um mito, porque, novamente, tem essa coisa dos agentes, né? Você vê, por incrível que pareça, ontem eu vi a matéria. Não, mas se ela faz sozinha, eu desafio alguém a fazer o que eu faço, me mandar porque tá contratado. Porque quando as pessoas entram e falam assim, Bock, porra, isso aí é um prompt, eu falo, então, por favor, faça isso, me mande, que no outro dia você tá contratado com um puta emprego. Porque, gente, hoje em dia, quem entender disso aqui e não ficar negando, vai ter emprego, cara. Hoje não isso vai. Aqui é garantia de um currículo. Porra, eu te falo, eu consigo hoje faturar, Vilela, muito mais fazendo com inteligência artificial do que com uma produtora convencional, cara. E aí eu tô falando o quê? Do dia a dia, de pagar conta. Eu hoje fui... Não, deixa eu falar, peraí. Precisar de você. Não, peraí, deixa eu falar. Eu fui em universidades, cara, e tenho feito esse rolê em universidades pra dar uma visão ao contrário pros jovens. Porque, por exemplo, no caso do audiovisual, a gente tem uma galera muito grande se formando em audiovisual e que, tipo, o que os caras vão fazer? Podcast é a esperança, porque o audiovisual é totalmente ferrado, ou seja, a cultura não é tão incentivada. Você sabe como é que é o cinema brasileiro? A gente precisaria de muito incentivo, muita coisa pra essa molecada ter emprego pra todo mundo, né? E a inteligência artificial no audiovisual, ela traz a possibilidade de democratizar a produção de histórias, contar história, ou seja... Vou dar um exemplo, né? Então, assim, a pessoa que não tinha... Eu brinco, com a inteligência artificial no audiovisual, cara, nenhuma ideia mais vai ficar no papel. Pô, você tem uma ideia de uma animação. Animação, você sabe... Tem uma equipe de 200 pessoas mais pra fazer uma animação. Não, você pode ter uma equipe de 20. A real é que, assim, eu tenho conversado com alguns diretores de estúdio de animação, de games. Cara, tenho conversado com diretores dessas empresas. E alguns me falaram assim, Bock, a gente já tá usando isso já faz mais de 2 anos. A gente não anuncia isso, mas, por exemplo, não faz mais sentido hoje você renderizar um fluido se não é por inteligência artificial. Não faz mais sentido você renderizar hoje, mandar o fluido é um exemplo super complexo de coisas que você precisa renderizar, mas a própria animação você consegue fazer muito mais rápido. Então o Blender, né, você conhece? Fez Flow, que ganhou o Oscar de animação. Eles fizeram lá em 5 pessoas, numa equipe reduzida, demoraram 4 anos. Hoje eles podem fazer aquilo e vão conseguir fazer em 2, 3, 4 meses. Então... O que vai mudar, Vilela? A gente vai mudar do keyframe, do behavior, pra promptografia. Não é muito diferente você colocar o keyframe em 0, colocar o keyframe em 10 segundos, falar que o boneco sai daqui, vai pra cá e ele andar. Muita gente falou que não, isso aí não é animação é quadro por quadro passar um negócio. Eu acho que
todas as técnicas são válidas, né? Nesse sentido, mas assim, agora é uma outra técnica de animação. Então, através de prompts, e o prompt é o jeito mais fácil de você conversar com a máquina, porque é no português claro e objetivo. Então, eu gostaria que esse boneco fosse da esquerda para a direita, assim, assim, assim. Ah, pode ter uma interface complexa. Eu trabalho desde o After Effects 5.5, onde a gente era tudo programação. E aí foi ficando mais fácil, né? Linha, até que, porra, hoje a galera edita com CapCut. O quanto isso não democratizou no sentido de, tipo, porra, antigamente era muito mais complexo. Então, assim, no caso do meu trabalho, eu vejo, assim, porra, Vilela, eu tava desencanando, me aposentando, já indo morar no Ceará, fazer kitesurf. E, cara, e aí eu vi essa tecnologia que tem muito a ver comigo. Parece que eu me preparei a vida inteira pra criar nisso. Então, assim, os primeiros trabalhos que eu comecei a fazer, eu já fui indicado pra um prêmio de Austin, e aí eu fui lá receber, foi muito legal, né? Fui lá de finalista, não recebi o prêmio. Já fui indicado a outros prêmios, coisas que nunca eu poderia fazer, no sentido de, porra, cara, pra ter recurso pra fazer isso, e mesmo assim no vídeo, na produção cinematográfica, você precisa de um exército pra realizar. Então uma coisa que a gente aprende no audiovisual é que o diretor tem uma ideia e no final o negócio nunca sai exatamente, né, da sua ideia, porque envolve grana, envolve muita gente. Hoje, né, com a inteligência artificial, fica mais próximo. Na verdade, você produzir vídeo fica um trabalho de pós-produção. Então, o que eu faço hoje, que a minha produtora faz, não é nada mais do que um trabalho de pós-produção. Que existe agora a opção de ser realista. É muito parecido quando chegou o 3D na computação, né? Que a gente também falou, pô, isso aí vai roubar toda a animação, isso aí vai simular a realidade. É claro que no 3D não era tão real. Hoje em dia é quase indistinguível a realidade da inteligência artificial. Mas assim, no meu trabalho que eu faço, como é que é? A gente cria imagens através de prompts, tá? Essas imagens. Então você bota lá, puta, eu queria um cara fazendo isso, num fundo tal, apareceu a imagem lá. No estilo tal. Porra, é muito mais complexo que isso, porque pra você, claro, pra manter um estilo, você vai ter que ter um prompt onde você vai ter que descrever o fundo, o cenário, você tem controle total da imagem. Depois que você criou ela através de prompt, você manda, por exemplo, pro Photoshop, e você vai trabalhar os detalhes da imagem estática. Por que eu falo pras pessoas que trabalham com isso, que estão começando, que eu trabalho de prompt pra imagem, não de prompt pra vídeo, direto? Porque prompt pra vídeo você tem menos controle, né? Ele cria um negócio lá, negócio todo errado. Aí você vai mandar de novo, vai gastar processamento e você vai ter menos controle. Então a técnica que a gente já tá aperfeiçoando, e esse workflow, é da criação primeiro de imagem. Você vai pro Photoshop e lá você ajusta a sua imagem também. O Photoshop hoje em dia, galera, tá totalmente generativo. Você não precisa mais ser um pro de Photoshop. Photoshop sempre foi um inferno. Difícil pra caralho trabalhar com Photoshop, não é... Fala palavrão, desculpa. Mas hoje tá fácil, as ferramentas generativas estão fáceis. O negócio que faz máscara gruda na pele da pessoa, né? Pô, era um inferno, o contrato tinha que ficar fazendo. Hoje é muito fácil. Então, com essas ferramentas, ficou muito rápido. Então, você vai lá, você consegue trabalhar o seu frame, joga de novo para um aplicativo de generativo. Aí tem vários. Eu trabalho hoje com um que é bem legal, que é o Hailu, que é um chinês, que é um dos líderes do mercado. Trabalho com outras plataformas, mas lá você anima. Então, aí eu peço, eu quero isso da esquerda pra direita. Muita gente já deve ter a experiência de entrar nessas plataformas generativas e tem pouco crédito lá, você manda fazer um negócio e outro, sai tudo errado. Pô, eu quero andar... O cara andando pra frente, sai a mão, né? Tudo fodido. Mas a experiência que eu tenho com essas plataformas é trabalhar em volume. Então, puta, se eu quero um cara cavalgando num cavalo, e antes eu tinha que pegar uma câmera, botar todo mundo pra acordar cedo, alugar um aras, arrumar o cavalo, botar o cara no cavalo. Puta, a gente ia gastar uma puta grana pra fazer essa imagem. Se eu fico hoje a noite inteira gerando imagem, até achar uma imagem legal, aí eu tô muito no lucro. No sentido de que eu consegui isso muito rápido. Então, através do volume, ela errando, ela aprendendo, você vai conseguindo ter um resultado interessante. Aí, a partir dessas pequenas imagens, desses pequenos trechos, você joga pra um programa de edição e edita como se você tivesse recebido um cartão de memória de um cinegrafista. Só que em vez de ele chegou lá e ter um monte de imagem, você tem um monte de imagem gerada pelo seu promptografista, né? Então hoje, cara, eu tenho feito trabalho para grandes empresas, cara. Eu nem sei se eu posso falar o nome aqui, mas porque eu não ouvi o áudio. Mas para várias empresas grandes do mercado que estão testando
Como é que é isso? Por quê, cara? Porque essa qualidade de imagem, falando agora da questão audiovisual, o que ele democratiza? Do mesmo jeito que o YouTube democratizou a televisão, ou seja, pô, eu pude ter um canal de televisão, entre aspas, você também, a gente vender publicidade, agora é a democratização dessa alta qualidade. Parece agora que não, mas a qualidade dos trabalhos vai ser muito alto, Vilela. Então agora vai ser possível um cara na universidade fazer um curta-metragem, escrever em um festival... Eu tava falando antes aqui. Um cara vai conseguir fazer um filme de qualidade de Hollywood em casa, sozinho, Sim, uns 2 anos. Então, mas posso dar um pitaco agora? Não, mas eu queria falar a visão dos dois. A visão do Bock, eu concordo que tem que ter uma pessoa atrás. E eu concordo com o Felipe também que isso se você quiser uma visão artística e hoje em dia, mas eu não vejo como daqui a um tempo uma máquina vai sozinha fazer tudo isso e você vai ter filmes lançados sei lá, em baseada na internet que alguém vai falar, faz aí e vão saindo coisas randômicas. Essa é a lógica do lucro. Essa é a lógica do lucro. De fazer uma... Lucro raso, né? Pensando de uma forma egoísta. E eu acho interessante usar o termo democrático, porque não tem nada de democrático. Então, né, num exemplo desse, primeiro que a pessoa não está fazendo nada, ela está digitando um prompt. Né? Quem faz é alguém que tá lá, acorda de manhã, vai na locação. Você tem. Mas eu virei 5 noites fazendo isso. Peraí, agora deixa eu só falar. Então, você não tem maquiador, você não tem cabeleireiro, você não tem figurinista, você não tem camareiro, você não tem iluminador, maquinista, você não tem diretor de fotografia, você não tem editor, você não tem nada. Você não tem ator, você não tem roteirista, você não tem diretor, você não tem nada. Então, poxa, mas que bacana, pô, eu economizei tanto, olha o meu lucro. E aí você mata todo mundo. E as pessoas que são talentosas, que estudaram a vida inteira para isso, vão fazer o quê? Então, essa lógica é muito complicada. E o impacto disso também, né? Claro que tem. Por que que... É só não usar. É só não usar. Quando começou a aparecer usa isso... seu telefone? Não. Peraí, é diferente. Como é que faz? Quando começou, as pessoas, eu faço quadrinho. Há 10 anos eu faço quadrinho. Um monte de gente começou a me mandar, olha só o quadrinho que faz pela máquina. Eu falei assim, eu nunca vou usar uma máquina para fazer um quadrinho quando eu quero contratar um ser humano. Mas um foi pintado artista. pelo Photoshop? Não. Mas você não faz arte digital? Não, mas a arte digital é o cara tá fazendo. Mas ele é o traço dele. É o traço dele. Essa discussão eu passei como artista lá no começo. É da arte. Diferente. Semana da Arte Eu Moderna. vou explicar que não é diferente. É diferente porque o talento do cara tá lá, ele tá fazendo. Mas eu tô fazendo. Se não é no papel, é na tela, mas ele tá fazendo. Então, mas a thumb que eu tô fazendo hoje em dia na inteligência artificial, eu sou artista, cara. Eu aprovo aquilo. E eu fiz 10... Mas a arte não tá na aprovação. Não, mas eu fui... A capacidade motora não tá na aprovação. Então você fala, legal, mas a arte não é capacidade motora. Mas então um cara que fazia Claro que é. Claro que não. Mas um artista plástico... discussão da Semana da Arte Moderna. Um artista plástico não tem nada a ver, desculpa. Ele não tinha valor? Ele não tava fazendo... Ele tava mas pegando... ele tá fazendo. Não, essa discussão tem... Então eu tô fazendo, ele tá fazendo uma colagem. Cara, um prompt não é uma colagem. Não, mas essa é a opinião de quem nunca usou a plataforma. Não é de usar, isso tá matando. Eu não tô falando do que implica. As pessoas, cara, o trabalho das pessoas. Eu sou artista também. Eu também.